Fala meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês os palpites do dia 16/5, sexta-feira de jogos. Não temos muitas oportunidades, mas a gente tem alguns jogos interessantes. Eu separei aqui 7 oportunidades para a gente conversar e analisar juntos, beleza? Vou deixar um bilhetinho pronto no final do vídeo, então já se inscreve no canal, deixa o gostei e vambora para cima. O primeiro jogo que a gente tem aqui, na verdade os dois primeiros, eu separei dois jogos aqui do campeonato norueguês, beleza? A gente tem uma rodada cheia do campeonato da Noruega, mas esses dois jogos para mim são os mais interessantes para a gente trabalhar gols, equipes mais conhecidas. Bora lá, o Viking FK começou a temporada muito bem, com 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates, só uma derrota e marcou simplesmente 25 gols. Então ele já tem uma média de quase 3 gols marcados por jogo e 3 gols sofridos, então uma média absurda de gols. E o Sandefjord aqui, 4 vitórias, 2 empates, 10 gols marcados e 7 gols sofridos com 12 pontinhos, beleza? Se a gente puxa aqui, tem algumas médias interessantes, tá? 4.40 a média do Viking, beleza? Marcados e sofridos, e 2.90 a média do Sandefjord, marcados e sofridos. Gol no primeiro tempo em 70% dos jogos dos dois times, então a cada 10 jogos, em 7 sai esse gol HT, beleza? E o 2,5 gols em 80% dos jogos do Viking e 60% dos jogos do Sandefjord, beleza? E se a gente pega aqui o histórico entre eles, 3-2, 3-0, 4-3, 2-1, 2-2, 2-1, 2-1, 3-0, 2-1 e 2-0. Todos os últimos 10 jogos, em 9 bateu pelo menos o over 2,5 e alguns jogos saiu até ambas marcam, beleza? Então eu vou indicar para vocês aqui o mais de 2,5 gols com cotação de 1.40 nesse jogo aqui, muito bom da Noruega. E agora o joguinho do Tromsø contra o Bodø/Glimt, beleza? Bodø/Glimt aqui junto com Rosenborg, junto com Molde, são equipes muito fortes e conhecidas da Noruega. A gente já viu o Bodø/Glimt em algumas temporadas ali de Champions League, algumas temporadas de Europa League, né? Recentemente o Bodo jogou a Europa League e perdeu para o Tottenham na semifinal. Não sei se vocês lembram, e eliminou simplesmente a Lazio, tá? Conseguiu vencer a Lazio, equipe muito forte italiana, e perdeu para o Tottenham. Aqui realmente foi um jogo bem complicado para o Bodo, ele não teve muita chance, o Tottenham amassou, mas aí já é um nível muito diferente de elenco e de qualidade técnica dos jogadores. Mas é uma equipe muito boa, tá? Então vem aqui com a cotação de 1.73. O Bodo tá aqui no meio de tabela até então na temporada com 3 vitórias e 1 empate, mas ele tem 4 jogos, tá? Então isso é interessante a gente olhar. Ele tem 3 jogos a menos que algumas equipes, 2 jogos a menos que outras e 3 jogos a menos que o Viking, que é o líder com 17 pontos. Então o Bodo aqui, se ele vencer todos esses 3 jogos, esses 4 jogos aqui, ele pega até a liderança, tá? Então ele tá numa situação aqui de meio de tabela, mas é porque ele tem jogo a menos, então vamos prestar atenção. E o Tromsø aqui com 6 joguinhos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Então o Bodo ele tem 10 pontos, mas são 3 vitórias e 1 empate, ele tá invicto, beleza? Marcou 9 gols, sofreu apenas 2, e o Tromsø aqui marcou 11 gols e sofreu 12, beleza? O histórico entre eles, a gente vem de um 0-0 no ano passado, né, no último joguinho aqui da temporada, 4-0, 2-0, 3-2, 3-2, 3-2, 1-1, 3-2, 3-0, 1-1. Então nos últimos 10 jogos aqui a gente vê uma sequência bem legal de over 1,5 também e de over 2,5, beleza? O Tromsø aqui vem de 2 derrotas aqui por 1-0, uma pela Copa, uma pela Liga, uma vitóriazinha aqui por 3-1, e o Bodo a gente já viu, né, jogos mais pirotécnicos, mas vem de uma derrotazinha por 1-0 aqui pro Alesund, tá? O padrão desse jogo é um pouco menos interessante do que o primeiro eu vejo mais valor para trabalhar gols, mas esse joguinho aqui, ó, esse 1,5 a 1.22 para mim tá maravilhoso. O jogo de cima a gente vai trabalhar over 2,5, tá? Esse joguinho aqui é over 1,5 gols, para mim é safe, é tranquilo de bater, eu acho que tem muito valor, combinado? Cambuur contra Den Bosch, aqui são os playoffs da este divisão da Holanda para pegar o acesso da Eredivisie, tá? Esse jogo aqui é a semifinal, o jogo de volta, quem passar aqui disputa mais um jogo, uma final, digamos assim, contra mais um time da segunda divisão da Holanda, e quem vencer disputa a vaga com o terceiro pior da Eredivisie, tá? Da divisão 1 da Holanda, então é um trampo para subir. Mas enfim, o primeiro jogo ficou 1-0 pro Den Bosch, agora o jogo é na casa do Cambuur, então o Cambuur perdeu fora de casa por 1-0. Esse jogo aqui já era um jogo muito bom para gols, tá? Mas infelizmente não saiu, ficou só no 1-0, então esse jogo aqui eu vou indicar para vocês o 1,5 gols a 1,17, e por ser o jogo de volta, a gente tem só 90 minutos, então o tempo tá mais corrido, né? O risco das equipes aumenta. Eu vou indicar para vocês o ambas marcam também para quem quiser dar uma arriscada. Eu acho que tem muito valor, beleza? É um jogo que pode sim se tornar aberto no decorrer ali da partida, mas o 1,5 para mim é o safe do safe, combinado? Al-Nassr contra Al-Tawon. Aqui é o seguinte, o Al-Qasid aqui, time do Aubameyang, venceu e foi a 65. Então aqui as 3 primeiras colocações dão vaga para Champions League.
League, beleza? A Champions League asiática, e o Al-Nassr tá fora dessa vaga de competição de Champions League asiática, porque o Al-Qasiyah foi a 65 no momento que eu tô gravando esse vídeo, ele ganhou. Então é uma vitória de extrema necessidade para o Al-Nassr, e pega aqui o Al-Taon meio de tabela, com mais 4 jogos aqui, ele consegue chegar a no máximo a 50 pontos, ou seja, mais 3 jogos, né? Ele chega no máximo a 50 pontos, ele não cai, não sobe, é meio de tabela, não disputa mais nada, beleza? O último jogo aqui foi 1-1 entre eles na casa do Al-Taon. O Al-Taon venceu pela Copa da Arábia Saudita, Al-Nassr 2-0, 4-1, 2-0 pro Al-Taon de novo, em caso o Al-Nassr meteu 2-1, então é um jogo ali até que o Al-Nassr normalmente se complica, tá? Mas ó, a sequência desse Al-Taon não é tão legal, o Al-Nassr também não é aquela sequência de jogos, né? Em casa aqui ele vem de uma derrota pro Al-Ittihad e uma derrota na Champions League Asiática na semifinal, que ele perdeu pro Kazakh Frontale, e aqui em casa, né, 3 vitórias aqui, uma também pela Champions League Asiática e 2 pela Liga. Então assim, pela necessidade que tem de somar pontos e pelo Al-Taon não disputar mais nada, o must-win ser todo por parte do Al-Nassr, e ele vindo um jogo muito bom, a goleada, ó, ele vem de simplesmente um 9-0. Mané fez 4 gols, pô, jogou muito bem, e outro, o Cristiano Ronaldo nem jogou esse jogo, tá? Então assim, vem uma vitória muito importante, um 9-0, eu acho que ele tem tudo pra vencer esse jogo, eu vou confiar na vitória do Al-Nassr, beleza? Então, Al-Nassr pra vencer. Agora aqui a gente tem o Aston Villa e o Tottenham, tá? Aston Villa com uma odd de 1.36, por quê? Primeiro, tá em casa, beleza? É uma equipe muito forte como mandante nessa Premier League. Segundo, o Tottenham já tá na final da Europa League, não tem interesse algum nessa Premier League, tá lá embaixo na tabela, tá? Ó, o Tottenham é o 17º colocado com 38 pontos e aqui o Ipswich com 22, faltando 2 jogos. Ou seja, o Tottenham não tem como cair, ele já tá bem tranquilo aqui na Premier League, não disputa mais nada, e o foco do Tottenham é na final da Europa League, que ele joga contra o Manchester United. Então é o jogo da temporada do Tottenham para conseguir algum título, tá? O Aston Villa ele vem com 63 e ele tá fora da vaga de Champions League. O Newcastle tem 66, o City tem 65 e o Chelsea tem 63. Então ele consegue pegar. É um jogo de muita necessidade pro Aston Villa, e pega um Tottenham que, apesar de não estar mais focado na liga, ele pode dar algum trabalho sim. Então essa odd aqui de 1.36 para vitória, eu não concordo pré-live, beleza? O Tottenham é uma equipe chata, pode sim complicar a vida do Aston Villa, arrancar um empate aqui. Eu gosto de trabalhar estatísticas a favor do Aston Villa, beleza? O que a gente pode pegar? Trabalhar finalização de jogador é interessante, beleza? Olha se o Rashford vai jogar esse jogo, pega alguma finalização ao gol do Rashford. Olha se o Watkins vai jogar, pode pegar alguma coisa nele. Eu gosto de desarmes do Tielemans, tá? Um cara muito bom para desarmes. Às vezes uma finalizaçãozinha do Tielemans também tem valor, porque ele finaliza sim em alguns jogos do Aston Villa. O Aston Villa para ter mais escanteios no primeiro tempo, eu acho interessante, tá? Então essas linhas assim eu acho mais interessante de trabalhar. Por exemplo, o Aston Villa para ter mais escanteios no primeiro tempo, eu acho a linha muito boa, porque ele deve ir para cima, tá em casa e precisa mostrar serviço. Só que a vitória não é ruim, cara. Eu só não pegaria nessa cotação, tá? O Aston Villa vem numa sequência legal. Em casa, principalmente, o Aston Villa é muito forte. Ó, meteu 4 no Newcastle, meteu 2-1 no Nottingham Forest, 1-0 no Fulham, tá? Então, assim, é uma campanha legal em casa. Só que o Tottenham é uma equipe chata, cara. É uma equipe chata, beleza? Então, pega ao vivo com a cotação um pouco maior, às vezes próxima de 1,50, 1,60, essa vitória do Aston Villa. Chelsea e Manchester United. Aqui é a mesma coisa, tá? O United uma posição acima do Tottenham, um ponto também acima, mas o foco do United é completamente na Europa League. Pegar um títulozinho de Europa League essa temporada, tá? E aí, no caso, a Europa League ela dá o acesso para Champions. Então, cara, o foco dessas duas equipes está todo nesse jogo. Vai ser um jogo muito interessante, muito importante. Quem vencer não só ter o título da Europa League, como vai para a Champions League do ano que vem. E o Chelsea tá aqui com 63. Se o Chelsea vacila pro United e o Aston Villa vence, ele já perde essa vaga de Champions League e aí vai ficar tudo para a última rodada. Então, faltam 2 jogos. O Chelsea depende só dele mesmo para conseguir esse acesso. É um jogo de extrema necessidade. Eu gosto muito da equipe do Chelsea. Aqui sim, a gente tem uma cotação um pouco maior, tá? A defesa do United é uma defesa bem frágil. O Chelsea vem jogando muito bem. Eu acho que dá pra confiar talvez no empate anula a favor do Chelsea, tá? 1,17 é uma cotação boa. Se empatar, a gente tem a anulação dessa aposta se vencer a Green, porque na odd do Aston Villa a gente não consegue trabalhar, tá muito abaixo o handicap 0, beleza? Mas eu também gosto de estatísticas a favor do Chelsea, tá? Chelsea pra ter mais escanteios no primeiro tempo eu acho muito bom, eu acho que tem muito valor. Podemos pegar também as estatísticas a favor dos jogadores, né? Finalização ao gol do Cole Palmer, beleza? Então assim, é um jogo para essas duas vitórias a gente trabalhar mais ao vivo, mas eu vejo muito valor, né, nesses cantos HT, e esse Chelsea eu gosto de pegar esse handicap 0 aí, esse empate anula.
E para fechar, Chapecoense e Cuiabá, vamos dar uma olhada aqui. O Cuiabá com 7 jogos, tem 3 vitórias, 3 empates, uma derrota, marcou 10 gols, sofreu 8, 12 pontos, né? Já tá aqui beirando o G4. Cara, eu vou só falar que não tem muito a ver não, mas, cara, que campanha legal do Remo, tá? O Remo é uma equipe muito forte, que tem uma história muito bacana, uma torcida apaixonada. Eu acho muito legal o time do Remo. Se tiver algum torcedor do Remo, até comenta aí pra eu saber. Que campanha legal, velho. Gostaria de ver o Remo na Série A. Cara, brabo demais, tá? O Remo tá jogando muita bola. Eu vi o jogo dele ontem, jogou muito, muito, muito. E a Chapecoense com 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. A Chapecoense sempre mira ali mais ou menos o meio de tabela pra baixo, né, da Série B. Então tá numa zica danada. Vem aqui até bem esse início de temporada. 10 pontos, o Cuiabá com 12. Uma média aqui mais ou menos de 2 gols, né, por jogo entre as equipes. Eu vou trabalhar o over 1,5 aqui. Eu gosto, tá? O over 1,5 é 50, eu vejo bastante valor. Então é isso, turma. Tamo junto. Cara, 7 jogos muito interessantes. Vai dar pra trabalhar bastante coisa, principalmente ao vivo também. Então o nosso grupo tá na descrição. Já acessa lá, garante a sua vaguinha, deixa o gostei, pega o bilhetinho pronto no final do vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Um grande abraço, até amanhã. Fui!